Saudações alvinegras, galera. Saudações alvinegras. Para quem achava que o Paiva, depois da vitória de ontem, da forma como foi, é claro, né? Porque o resultado foi ótimo, isso é inegável. Para quem pensava que o Paiva, né, amanhã seria pressionado, mesmo com a vitória, esquece. Lê do engano. Pelo contrário, pelo visto, o Renato Paiva, ele está cada vez mais confiante, cada vez mais seguro no cargo. Vai saber por qual motivo. E é isso que a gente vai bater um papo aqui neste vídeo, nesse breve vídeo aqui no canal do Cantinho Botafoguense. Mas antes, obviamente, me apresentarei. Eu sou o Rodrigo, este aqui é o canal do Cantinho Botafoguense, o canal do YouTube do blog Cantinho Botafoguense. Se você ainda não conhece o blog, cantinhobotafoguense.com, e você que está chegando aqui pela primeira vez neste canal, seja muito bem-vindo. De antemão, gostaria de pedir para você dar o like neste vídeo, nos demais, compartilhar com seus amigos botafoguenses e, obviamente, tão importante quanto, se inscrever nesse canal para dar uma força, de modo que o blog Cantinho Botafoguense, o canal do YouTube também, cheguem a mais e mais botafoguenses. Afinal de contas, nós trocamos apenas um papo sem nenhuma pretensão de ser dono da razão. É um bate-papo de torcedor para torcedor, da maneira mais informal possível, sem edição, sem regras, sem nada, mas sempre com devido respeito. Mas vamos lá, galera. Eu queria dar o meu breve pitaco sobre o momento, sobre as perspectivas e o que eu imagino do futuro com o Renato Paiva à frente do time do Botafogo. Afinal de contas, estamos falando aí de 2 meses de trabalho e um resultado até agora prático muito ruim e um resultado em campo também muito ruim. Resultados também, né, de vitórias são pouquíssimas. A gente conta nos dedos de uma mão só quantas vitórias nós conquistamos nesse ano. Por mais que alguns colegas, né, e eu já vi alguns comentários, inclusive aqui no canal, de pessoas, né, que digam, poxa, como assim criticar? Não tá bom, não? Nós já estamos praticamente classificados na Copa do Brasil. Óbvio, né? Eu acho que ninguém sem consciência considera qualquer outro resultado diferente disso. Fizemos a nossa parte no jogo de ida e, bom, Capital não tem time para devolver 4. Então, classificados na Copa do Brasil, chegamos vivo ainda para os 2 jogos finais na Libertadores. E no Brasileirão ainda tem muito tempo pela frente. Isso é o que me falaram algumas pessoas. Bom, aí eu faço um contraponto. Depende muito do qual vai ser a sua análise, qual vai ser a sua avaliação. Ela vai ser baseada apenas em resultados, e futebol é sim, bola nas redes, reconheço isso, ou vai ser baseada em resultados e desempenho também? Porque, querendo ou não, a gente já falou algumas vezes, já chovendo molhado, o Botafogo nos mal acostumou no ano passado a ter resultado em campo, né? Vitórias na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, mas também com partidas exuberantes, daquelas que nos empolgavam. Na verdade, nós tínhamos ansiedade para esperar o próximo jogo do Glorioso. Hoje não, hoje na verdade, pelo menos falo por mim, obviamente, eu vejo na agenda qual é o próximo jogo, já falo, puta, tomara que demore bastante. E neste momento que eu escrevo, na verdade, que eu estou gravando esse vídeo, eu já sei que domingo tem um Internacional. Puta merda. É tudo que eu não queria, principalmente no domingo à noite, para encerrar o final de semana. E eu não estou dizendo que nós vamos perder, tá? Pelo contrário. É óbvio que eu hoje não acredito na vitória. Mas futebol, irmão, como diria o sábio, o jogo é jogado, lambaria é pescado, né? Depois do Internacional, nós teremos o Estudiantes em mais uma decisão, e essa sim será muito decisão pela Libertadores, né, no meio da semana que vem. E a outra rodada, no outro final de semana, nada menos do que o nosso maior rival, que provavelmente chegará no outro final de semana como um dos 2 primeiros colocados da tabela de classificação também. Jogo esse que será no Maracanã. Por si só, 3 jogos dificílimos, 3 jogos que já geram uma ansiedade, uma expectativa alta.
mas que poderiam ser um pouco mais tranquilos se a gente visse o mínimo de desenvoltura, de desempenho do time em campo. Nesse atual Botafogo, um arremedo, nós vemos o quê? Um elenco limitadíssimo e um treinador ainda mais fraco. Pois é, estou falando do Renato Paiva, um cara que tem um currículo inexpressivo, e quando eu falo inexpressivo, estou falando de desempenho mesmo, tá? Você pode perguntar para vários torcedores do Bahia se sentem falta. Ganhou um campeonato baiano, mas com todo o respeito, é um campeonato que disputam dois times. Com todo o respeito mesmo a todas as outras agremiações do estado. No México, até dizem que ele fez um trabalho razoável, mas enfim, eu não tenho parâmetro. E no Botafogo, desde a sua chegada, que foi uma chegada, nós já falamos aqui, um pouco estranha, no mínimo estranha, curiosa, poderia ser então, 3 meses sem treinador, o clube simplesmente descobre, ou alguém fala que existe um tal Renato Paiva que está morando no Rio de Janeiro de férias. Enfim, até hoje está muito mal explicado. Até porque quando foi anunciado, o Textor falou que o nome foi muito bem avaliado, era o nome que tinha no radar, por mais que ele não fosse a opção A, B ou C, né? Porra, não tem como. Não tem como, né? Ninguém em sã consciência teria o nome do Renato Paiva no radar, principalmente quando você falava em Ancelotti, em Crespo, em Tata Martino, Rafa Benítez e por aí vai, Tite, né? Então, não esquece, se o Renato Paiva era algum plano, era o plano Z, Z ao cubo, e olhe lá, com muito boa vontade. Mas foi contratado. A partir do momento que foi contratado, a gente tem que dar o apoio, por maior que fosse a descrença, né? E hoje ela está praticamente insustentável. O limite já está beirando o absurdo. E os jogos foram surgindo, a gente já falou algumas vezes, né? E sempre é importante reforçar, o clube não apresenta nada. Na verdade, eu digo que o futebol do Botafogo ele evoluiu. Está cada vez pior. Cada vez pior. Eu sei, reconheço e já falei muito sobre a qualidade do elenco montado. Tudo isso decorrente do péssimo planejamento da diretoria. Mas não dá para isentar o Renato Paiva. Como não dá para isentar também os jogadores, eu sei disso também. Mas porra, existe um cara que está ali no banco, ganhando alguns bons milhares de reais por mês, e até dizem, né? E dizem, na verdade garantem, que em dia, regularmente em dia, espera-se dele, ou esperava-se dele, o mínimo de fazer esse time apresentar algo próximo de futebol. Principalmente quando nós lembramos que, em um suposto time titular, nós estamos hoje aí com em torno de 5, 6 ou eventualmente 7 jogadores que há 5 meses atrás disputavam uma final da Libertadores. Perdemos os melhores? Perdemos. Mas, porra, de 5, 6 ou 7 que sabiam jogar bola no passado, por que não estão desempenhando? Ah, a qualidade dos que substituíram é pior e o nível cai? Isso é óbvio, incontestável. Mas não pode ser só isso. Falta orientação. Porque o Renato Paiva, ao assumir, falou: eu vou manter muito do que deu certo na época do Arthur Jorge, mas darei minhas pitadinhas, como todo mundo faz, absolutamente normal. Só que as pitadinhas dele foram exageradas, passaram do ponto por completo. E hoje o clima para com o torcedor do Renato Paiva, ele é péssimo. A torcida não compra mais essa briga, nem mesmo daqueles mais iludidos, né, que acreditam, né, que só ver pontos positivos ou acreditar, por mais absurdo que seja, que vai acontecer, seja ser mais botafoguense que os demais, um pensamento ridículo, bizarro, patético, nem esses mais estão aguentando. Obviamente eles não assumem, mas nem eles aguentam. A única pessoa que aguenta, pelo visto, é o John Texton. Quis o destino que seja somente o cara que tem poder de decisão, aquele que pode mudar algo. A questão é, ele vai mudar? Ele quer mudar? Para que ele mudaria? Eu imagino que o Textor, assim como nós torcedores, ele deve estar achando uma merda. Mas porra, se tiver mesmo, ou se tivesse mesmo, ele já teria feito alguma coisa. Bastaria, de maneira muito humilde, ele apenas falar: galera, eu errei, peço desculpas, o Textor tem crédito ainda. Isso é incontestável, porra.
Ele podia falar, gente, esse ano eu errei, realmente errei, subi no salto, achei que eu sabia mais do que sabia mesmo, achei que ano passado se repetiria de uma maneira irresponsável, errei. Então esse ano esqueçamos, eu prometo que ano que vem eu virei de maneira mais humilde. Mas esquece, ele não vai fazer. O perfil do texto, pelo menos o que a gente ouve, lê e tudo mais, é de um perfil totalmente diferente. É um cara autoritário, egocêntrico, é o dono da razão, entende de tudo, entende muito. Então, enfim, pelo visto esse pesadelo vai se arrastar por muito tempo, ainda. Resta saber até quando ficará sustentável para o próprio norte-americano. Afinal de contas, ele verá receita de estádio caindo, que a torcida já não está mais aguentando, receita de sócio-torcedor, receita de produtos licenciados, e tomara que não, mas a receita de premiações, porque daqui a semana nós vamos estar disputando o final de Libertadores, decisão de grupo. O risco de eliminação, nós estamos falando de milhões perdidos. O Mundial está aí, nós já sabemos quanto nós vamos ganhar de imediato, né? 3 jogos. Mas, porra, vitórias dão bônus, classificações dão um bônus maior ainda, milhões. E o Textor quer isso. Só que ele sabe também que no ritmo, para conseguir isso, ele precisa reforçar o elenco. E precisa trocar um treinador. Todo dia eu amanheço esperando uma notícia qualquer. Porra, Textor acorda em Lyon e sabe, e troca Paiva. Mas quando eu leio a entrevista do Renato Paiva após o jogo do Carabobo, nós vencemos. Então talvez isso tenha feito ele se sentir ainda mais seguro. E ele diz que não liga para a torcida, né, para o que vem de fora. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Esse escudo, apontando para a camisa do Botafogo, te dá pressão todos os dias. Não há como, o futebol é isso. Pressão, pressão, pressão. Ok. Declaração protocolar. Que bom que ele reconhece a grandiosidade do Botafogo. Legal. Mas eu destaco o trecho seguinte. O exterior tem direito a falar o que quiser. O que me preocupa é o interior. São meus jogadores. Encontrar soluções e seguir trabalhando. É a única coisa que posso fazer para sair desses momentos difíceis. Ah, tá mais que provado, Paiva. Você está trabalhando 2 meses, você não consegue, você é incapaz. Você não tem culpa disso, meu amigo. Você simplesmente não nasceu para isso, ou não nasceu para isso em um clube da grandiosidade do Botafogo. Ok. Da mesma forma que eu também não te julgo por continuar aí aceitando. Afinal de contas, você estava de férias e surgiu o convite para dirigir o clube atual campeão brasileiro da Libertadores. Obviamente todo mundo gostaria, claro, porra. Isso aí faz bem pro currículo, valoriza seu passe. Isso tudo para dizer que, se alguém pode fazer alguma coisa, esse é o texto. Mas a gente não vê sinais, até porque ele tem outras preocupações ainda maiores, inclusive, a resolver lá na França. E o Botafoguense vai seguindo nesse calvário. Um dia de cada vez, mas por enquanto sempre com a certeza de que o pior ainda está por vir. Essa é a realidade, dura e crua, por mais que algumas pessoas não gostem. Torcer, a gente vai torcer sempre, é óbvio, independente de nomes. O Botafogo é muito maior que Renato Paiva, que jogador A, B ou C, que o Textor, muito maior que eu, que você que está vendo esse vídeo. Mas nosso papel como torcedor é apenas exigir, cobrar. Aqui a gente faz. E o Botafogo de futebol, o Botafogo hoje, ele é comandado, gerido pelo Textor. Ele decide. Logo, a gente fica nessa encruzilhada. O que vai acontecer? Só resta esperar, pessoal. Só resta esperar. E eu espero que amanhã, ao acordar, alguma força ilumine e eu veja algo próximo de Renato Paiva pressionado. No mínimo, pressionado. É só que eu peço. A esperar, pessoal. É isso. Vídeo breve. Minha dica musical que eu deixo aqui para vocês hoje é a banda Nashville Pussy. Descritivo aqui nesse vídeo um link para uma música, reforçando o pedido para todos vocês que se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos desse canal. Já somos mais de 220. Muito obrigado em 2 semanas. Muito obrigado mesmo. A gente vai se falando até o próximo. Saudações alvinegras.